Amém. Glória a Deus, amados hermanos. Ajusta aqui um pouco o micrófono. Alabado seja o Senhor por mais um dia. Aqui onde estamos, faz um pouco de frio. Hoje amanecemos como a 3 graus. 3 graus aqui no norte do país. Pero alabamos a Deus porque o Senhor ha cuidado de nós. O Senhor ha sido fiel durante todo esse tempo, todos esses dias. O Senhor ha cuidado de nossas vidas. O Senhor ha provisto para nós todo o que nós necessitamos cada dia. Amém? Estava meditando há um rato e Deus me acordou de uma palavra que aí está uma canção, né, de um cantante famoso aqui em México que canta, ou seja, que alaba a Deus com esse versículo que vamos ler de 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 e 11. Generalmente eu estou praticamente atento ao que o Espírito Santo, né, está dizendo ultimamente. E a maioria das palavras, ou seja, de los versículos, los capítulos também, de los livros da Bíblia que he leído, nesse ano, o Espírito Santo está me revelando palavras claves, que estou vendo palavras claves em alguns versículos. Porque muitas prédicas dizem que o Senhor te vai bendecir, que o Senhor te vai a dar a vitória, pero se olvida de uma palavra clave que faz toda a diferença. Muitas vezes leemos lo que es la bendición, lo que Dios quiere nos dar, pero si olvidamos de una palabra clave. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 e 11, diz assim: Mas o Deus de toda graça, que nos chamou a sua glória eterna em Jesucristo, depois que hayas padecido um pouco de tempo, Ele mesmo os perfeccione, afirme, fortaleça e establezca. A Ele sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amém. Oramos, hermanos. Padre, queremos dar graças a Ti. Alabamos ao Senhor, Padre amado, por todo o que o Senhor ha hecho em nossas vidas. Padre amado, se estamos vivos, é que o Senhor nos permitiu estarmos vivos, Senhor, nesse dia. Graças, Senhor, por tudo, graças por tu palavra, graças por tu amor, Padre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Mira, hermanos, há uma palavra clave aqui que eu vejo nesse versículo 10. Nesse versículo 10, a palavra ou a frase clave é: depois que hayas padecido um pouco de tempo. Nesse capítulo 5 de Pedro exorta a vigilância, Pedro exorta, né, a fidelidade. Pedro exorta que temos que apacentar a grey do Senhor. Só que há versículos claves também que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Ele habla a pastores, ele habla a jóvenes, ele habla também a pessoas, a las ovejas. Só que quando o apóstolo Pedro aqui disse apacentar a grey do Senhor, está falando aos pastores. Pero também chega uma palavra a nós, os jóvenes, que diz o seguinte, que a nós, os jóvenes, que estemos sujeitos, né, a los ancianos e todos sumissos uns a outros, revestidos de humildade, né, porque Deus resiste a los soberbios e dá graça a los humildes. E continua o apóstolo Pedro dizendo também: humilhai-os, pois, bajo a poderosa mão de Deus, sim, para que ele os exalte quando for tempo, echando toda a vossa ansiedade sobre ele,
porque Ele tem cuidado de vosotros. Só que também Ele hace um alerta à igreja. E esse alerta é para que sejamos sóbrios e velar, porque vuestro adversário, o diabo, como leão rugiente, anda ao redor buscando a quem devorar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos padecimentos se vão cumprindo em vossos irmãos em todo o mundo. Pedro não estava dizendo solamente a esse povo de Capadócia, de Ásia, né? Porque essa carta de Pedro, ela foi dirigida, né, a quatro, digamos, a quatro partes, a quatro pessoas, a quatro partes do mundo. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? São 5. Há pessoas que foram elegidas, escorridas por Deus. Aí hay um podcast, né, muito de grande bendição, esses irmãos de La Palabra Suena. Hablamos sobre a unção, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. E unção é uma pessoa ungida, é uma pessoa escorrida, elegida, elegida por Deus, né? Só que quando vamos ao versículo 10, há algo interessante aqui, né? Muitos gostam da parte B do versículo. Geralmente eu falo muito isso, porque a vezes a gente le gusta lo que quer dizer lo que le gusta o versículo, pero não lê todo o contexto, né? Muitos gostam que, pero ele mesmo, né? O próprio Jesus Cristo, Deus de toda graça, ele vai te perfeccionar, ele vai te afirmar, ele vai te fortalecer, ele vai te estabelecer. Pero quando venimos antes disso, diz o seguinte: depois que hayas padecido um pouco de tempo. E quando hablas padecimento, habla de sofrimento, habla de luta, habla de que temos que batalhar, habla que nós temos que avançar, habla que nós temos que sofrer. Jesucristo nunca disse que as coisas seriam fáceis em o reino de Deus. Não, não são fáceis. Ao revés de todo, nós vamos a ter aflições, vamos a ter tribulações, né? O diabo vai nos tentar hasta que Cristo venga. O diabo vai, ou seja, fazer de todo para que nós não recebamos a palavra do Senhor, para que a palavra não chegue ao perdido. O diabo vai nos tentar, digamos, vai usar família, vai usar amigos, o diabo vai usar pessoas que pertencem a ele para nos desalentar. Às vezes vamos sofrer, sim, vamos passar por enfermidades, sim, vamos passar por tribulações, como dijo, sim. Jesus dijo, né? Allá em Juan 16:31, é só abrir aí, irmãos. Em Juan 16:33, né? A partir do 31, né? Jesus lhe respondeu, Juan 16:31 a 33. Jesus lhe respondeu: Ahora creéis, e aqui a hora viene, e ha venido já, em que sereis esparcidos cada um por seu lado, e me deixareis solo, mas não estou solo, porque o Padre está comigo. Estas coisas os he hablado para que em mim tenhais paz. Em el mundo tendréis aflição, pero confiai, eu he vencido ao mundo. Jesus está dizendo aos seus discípulos: mira, eu vou ao Padre, pero vai chegar um tempo que vocês vão me esparcir, vão me deixar solo, pero eu não estou solo porque o Padre está comigo. Isso dijo Jesus. E no mundo vão ter aflição, vão ter sofrimento, pero tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui o apóstolo Pedro, aquele que negou a Jesus, aquele que disse a Jesus: Senhor, se necessário for,
fuera, né? Se necessário fuera, eu irei contigo hasta la muerte e morte de cruz. Hasta la muerte irei contigo. Né? E Jesus dijo, Pedro, né? Es que o diabo te pediu para zarandear-te como um trigo, pero eu roguei ao Padre para que tu fé não falte. E depois Jesus dijo, depois que Pedro dijo isso, que ia hasta la cruz, ia morrer na cruz com Jesus, Jesus lhe dijo, Pedro, antes que o gallo cante, 3 vezes me negarás. E foi o que passou com Pedro. E aqui Pedro pôde escrever o seguinte, depois que hayas padecido um pouco de tempo. Há versículos que têm que nos hace pensar, e esse versículo me hace pensar, que Pedro estava dizendo, depois que hayas padecido um pouco de tempo, depois que hayas sofrido um pouco de tempo, depois que haya passado por uma tribulação por um pouco de tempo. É muito interessante isso, a palavra de Deus, hermanos, ela se completa. Ella no se habla en partes solamente, ella se completa. Pode ser em livros diferentes, pero a Bíblia se completa. Em Provérbios, habla del ouro. Habla de um ouro que foi refinado, que é refinado. E quando um ouro ele é refinado em fogo, sale puro, um ouro puro. Ou a espada, se vocês han visto como ha hecho uma espada de ferro, uma espada original, ela é calentada em fogo. E quando essa espada é acalentada no fogo, o ouro é calentado no fogo, a espada sai mais afinada para guerrear. E o ouro sai mais valioso. Então, o fogo representa as pruebas, as lutas. Juan Bautista dijo o seguinte, que o que venia atrás dele era mais poderoso que ele, de lo qual ele não era digno de desatar as correias, né, de seus sapatos. E ele dijo, esse que vem tras mim, los bautizará com o Espírito Santo e com fogo. Hablamos do bautismo do Espírito Santo, é necessário, pero temos que falar também do bautismo com fogo, através do fogo. E o bautismo através do fogo são pruebas, são lutas, é sofrimento. Pero é no bautismo em fogo que o cristiano forja seu caráter, é onde que Deus forja o caráter da pessoa, do cristiano. E quando Deus forja o caráter, já está maduro para assumir, ou seja, para que Deus o eleve de nível. Muitos não querem passar por essa prova, desse sofrimento de haver padecido. E se tu não queres passar por essa prova, padecer por esse tempo, jamais Deus te vai perfeccionar, jamais Deus te vai afirmar, jamais Deus te vai fortalecer e jamais Deus te vai estabelecer. Porque é necessário passar por la prova de fogo. He passado por várias provas de fogo. E uma delas foi quando a gente me dizia o seguinte, que eu não tinha uma vocação ao ministério, sendo que eu sabia que Deus havia me chamado ao ministério. Outros diziam que eu não tinha um coração para estar onde estou. Pero eu não me orgulho de dizer, pero eu estou onde estou já há 20 anos. Agora, qual foi, digamos, o principal papel, o trabalho necessário para ser que Deus me mantivera? Foi esse bautismo com fogo. Necessitamos ser bautizados primeiramente com o Espírito Santo para suportar o bautismo com fogo que vem.
Ayer, solo usando um pouco de lo que compartimos ayer, que foi por Senhor uma grande bendição o que compartimos ayer com o irmão José Hoyos, né, sobre o Espírito Santo. E nisso que veio que Deus está revelando os pequenos detalhes de sua palavra ultimamente. Quando Jesus foi a ser tentado por el diablo, el Espíritu Santo lo llevó ao deserto. Solo que há um detalhe aí em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, lleno del Espírito Santo, volveu ao Jordão e foi levado por el Espírito ao deserto, né, por 40 dias, e era tentado por diabo, e não comeu nada em aqueles dias passados, os quais tuvo hambre. Lleno del Espírito Santo. Jesus, lleno del Espírito Santo. Nós não vamos suportar uma prova de fogo se nós não formos llenos do Espírito Santo. E para ser llenos do Espírito Santo, necessitamos o bautismo com o Espírito Santo. Lógico, aqui, depois que Jesus foi bautizado, o Espírito Santo vindo como uma forma corpórea de paloma. Repousou sobre ele o Espírito Santo, mas eu creio, sim, que o Espírito Santo já estava em Jesus, porque Jesus foi engendrado por el Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já estava em Jesus. Era necessário que ele fosse ao Padre para que o Espírito Santo venira a nós. Pero lleno do Espírito Santo, aqui, Jesus lleno do Espírito Santo. E aqui Pedro habla o seguinte nos versículos anteriores. Versículo 8: sede sóbrios e velai, porque vuestro adversário, el diablo, como leão rugiente, anda ao redor buscando a quem devorar, el cual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos padecimentos se vão cumprindo em vuestros hermanos em todo o mundo. Quem tenta é o tentador, o diabo. Ele tenta nos desalentar, tenta nos confundir, ele tenta nos destruir, ele tenta nos derrubar, ele tenta. Lógico, há cristianos, pessoas que estavam na igreja, que já foram confundidos, o diabo já os derrubou. ¿Por quê? Porque perderam seu enfoque principal, que é Jesus Cristo. Pero Pedro dijo o seguinte: igual resistir firmes na fé. Santiago dijo: resistir ao diabo e ele huirá de vosotros. ¿Por quê? Porque o Deus de toda graça, que nos chamou a sua glória eterna em Jesucristo, depois que haya padecido um pouco de tempo, ele mesmo os perfeccione, ele mesmo afirme, ele mesmo fortaleça e estabeleça. A ele seja a glória e o império por os siglos de los siglos. Amém. Para que Deus nos perfeccione, nos afirme, nos fortaleça e venha nos estabelecer. Para que estabelecer é manter-te em um lugar, em uma posição firme. Que é fortalecer, é dar-te forças, é erguer-te. Não é fácil suportar os dardos inflamados do inimigo, pero Deus nos fortaleça. Deus nos dá força para resistir ao inimigo, nos afirmar em sua presença e nos perfeccionar. Nós não somos perfeitos, mas nós caminhamos à perfeição. A perfeição vai vir somente quando Jesus Cristo venga. Aí em Filipenses 1:6, o apóstolo Pablo disse algo muito claro aos filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Não lo sabemos quando Jesucristo vai venir a rapto da igreja, pero uma coisa temos certeza: Cristo está
a las puertas. A qualquer momento nos vamos dessa terra. Então, temos que estar listos, velando e selando por la palavra do Senhor. Porque se nós nos selarmos por la palavra, que selar? Tomar cuidado, estar atento, porque Deus sela por sua palavra para cumprir cada detalhe de sua palavra. E nós temos também, digamos, selar por la palavra para ver e examinar a nós como estamos ante Deus. Cristo vem pronto, irmãos. E estemos preparados, porque quando ele venga, quando sonar a trompeta final, podemos subir com ele. As trompetas estão sonando. Solamente aqueles que são espirituais vão entender como estão sendo sonadas as trompetas. Pero aí é a trompeta final que vai sonar. Amém? Oramos. Padre amado, em nome de Jesus, queremos dar graças a Ti, Senhor, por Tu palavra. Agradecemos ao Senhor por cuidado, por Tu provisão, por Tu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus les bendiga e bendiciones a todos.